tarde a todos. Retomamos as atividades do 7º Simpósio da Ciência do Agronegócio, o Agronegócio no Futuro. Lembramos que o simpósio é uma realização do Centro Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Agronegócios, Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa edição, conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeiras das Missões, e do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da Universidade Federal da Grande Dourados. Patrocinam este evento Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, Banco do Brasil, Centro de Treinamento Nascer, Confraria do Arroz, Flores Orgânicas, Macuco Cervejaria, Senar RS, Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, boa tarde. Convidamos os presentes para assistirem à palestra O Futuro da Produção de Alimentos, reconectando a agricultura com a natureza por meio dos sistemas integrados, que será ministrada pelo professor doutor Paulo César Carvalho, professor titular da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Paulo estuda a dinâmica dos ecossistemas pastoris naturais, cultivados ou integrados com a agricultura. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Quero iniciar agradecendo o convite que me foi feito, que muito me honra. É uma satisfação estar presente no evento de vocês. E discutir o assunto do futuro da produção de alimentos. A gente tem refletido sobre esse assunto, trabalhado, de certa forma, nele, e é uma oportunidade para mim compartilhar com vocês os caminhos que a gente vem traçando nessa grande discussão, né, de como é que será o futuro, o que a gente pode fazer, qual é o papel de todos que trabalham no agro, né, sobre os desafios que estão pela frente. Eu quero iniciar também me apresentando como um representante de uma série de pessoas. Eu vou apresentar uma série de resultados, uma série de trabalhos que não faço sozinho. Nós constituímos a Aliança dos Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Trabalhamos dentro de um referencial teórico, de uma filosofia que é a da intensificação sustentável. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, que congrega, e ela é público-privada, mas da parte pública congrega os grupos de pesquisa aqui da URGS, de Porto Alegre, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPR, de Curitiba, e o GPISE, da Federal de Rondonópolis. Nós temos uma série de, de ações de difusão em relação aos sistemas integrados, uma produção científica, produção técnica, capacitação, etc. Vocês terem uma ideia da perspectiva, digamos assim, geográfica que nós trabalhamos. Nós temos experimentos de longo prazo, essa é uma das partes que estão dentro da associação, uma das atividades nossas, é fundamentado em pesquisa. Protocolos de longo prazo dentro de lavoura de arroz irrigado com rotação de milho, soja, pastagens de inverno, pastagens de verão, modelos para pequena propriedade envolvendo pequenos ruminantes como ovinos em rotação com soja, experimentos, esse é o mais antigo que nós temos, já tem 19 anos, no coração lá de Tupanciretã, da produção de soja no Rio Grande do Sul, que roda pecuária de corte com soja. Temos aqui em Curitiba uma área muito interessante, que é dentro de uma área de proteção ambiental, e aonde os sistemas integrados eles estão desafiados a trabalharem numa situação sem uso algum de agroquímicos. Tá? Então, nós temos rotações que é o único protocolo também que inclui árvores dos nossos protocolos experimentais. Ele trabalha com milho, ele trabalha com pastagens perenes de verão, como pânicos, e pastagens de inverno.
Nós temos aqui, na região do Mato Grosso, inclusive um protocolo dentro do IMA, do Instituto Mato Grossense do Algodão, que envolve algodão, rotações de algodão, milho, soja e pastagem perene de verão. Então, do ponto de vista experimental, esse é a gama, né, de experiências, de áreas, de tipos de sistemas, solos, climas, etc., que a gente vem trabalhando dentro desse grupo. Entrando, então, no assunto, né, do futuro da produção de alimentos, é muito interessante, já vi algumas discussões, né, nas apresentações que me antecederam sobre o que fazer, como vai ser esse jogo. Tem muita discussão, muita literatura, muita coisa interessante sobre isso, né? Nós temos aproximadamente 5 bilhões de hectares em uso agrícola, tem muito questionamento hoje em dia de como que a gente vai se preparar para as demandas de alimento que estão pela frente, né? Nós temos mais ou menos 1,5 bilhões de hectares na produção de grãos, 1/3 disso produz grãos para alimentar animais. Isso é fruto de um debate também interessante. E, do ponto de vista do recurso forrageiro, a gente tem algo como 3 bilhões de hectares, talvez uns 2 bilhões de hectares, que nunca vai ser nada, provavelmente, nunca que não seja pastagens, e aí nós estamos falando de estepes, de savanas, de regiões do mundo cuja configuração vai ser sempre pasto. Essas áreas, né, elas estão num jogo, né, quem é que pode fazer o quê, né, no jogo dessa demanda futura de alimentos, né? Tem alguns países que têm pouco a fazer no sentido do que já produzem, né, em relação à área possível, né, de colaboração com isso. Nós somos um grande player, um player importante nesse assunto todo, né? Hoje nós estamos aí com uns 26%, 28% da superfície coberta com uso agrícola, né? E enquanto esses países desenvolvidos eles já giram em torno de 60%, 65%. O mundo está muito olhando para nós, tem uma expectativa que talvez dessa demanda do que falta de alimento para o futuro, é provável que o Brasil seja chamado a compor algo como 1/3 dessa demanda, né, futura, para preencher a falta. Enfim, nós somos, então, um grande player nesse assunto. Como é que o futuro está vendo essa produção de alimentos sobre as novas bases? Eu trago isso num exemplo, trago um exemplo de um paper, de uma saída. Particularmente, quero que vocês olhem a unidade, né? Então, isso aqui é um paper que avaliou 172 cultivos em nível global, a produção, qual é a contribuição de produção de alimentos deles e qual é o impacto ambiental por unidade, né, de produção. A unidade é contribuição à nutrição humana, aqui no caso em energia, megacalorias, né? Isso é uma média de 172 cultivos, e aqui um exemplo apenas, o arroz irrigado, né? 0,58, mais de 3 vezes, né, as emissões por unidade de contribuição à alimentação humana. Ele contribui com 15% das calorias e 48% das emissões. Isso é só um exemplo, né, de como que as pessoas estão cada vez mais vendo, né, o que é a produção de alimentos. Esses conceitos têm mudado bastante, né? E qualquer que seja a produção de alimento, né, ela vai estar cada vez sempre mais contextualizada na unidade de emissão por unidade de contribuição na alimentação humana. Então, isso aqui depois também vou usar algo semelhante a isso para pontuar. Eu quero fazer uma construção com vocês ao longo da minha apresentação. Nós entendemos que os sistemas integrados é uma via, é uma opção, né, dentro desse jogo todo, dessas novas exigências, né? E uma das unidades que a gente vai trabalhar é justamente essa, de produção de alimento por unidade de emissão. Nós temos acompanhado uma série de reflexões em nível internacional, e muitas vezes até participando delas, né, com uma série de entendimentos. Aqui trago 2 referências, né, esse relatório do IPEACE Food, From University to Diversity, e esse livro, né, que também se discute sobre a futura produção de alimentos. E eu trazeria um resumo, mais ou menos, que mais ou menos pauta toda a nossa lógica, né, de raciocínio, né.
É importante a gente entender que o problema dos impactos ambientais atuais, ela não advém, porque hoje a agricultura é um nome feio, né, cada vez mais feio, o agronegócio também. Produção animal em pastagem era bonito até uns anos atrás, aí eu podia dizer, ele produz em campo nativo, agora tem que ficar quieto. Né? Porque a produção, a proteína animal, a produção agrícola, cada vez mais isso está difícil, né, de discutir, né, em domingo, comendo um churrasco com um parente, uma prima que de repente virou vegana e vem discutir, as coisas estão complicadas hoje em dia. Né? Mas isso aqui é uma reflexão interessante que sugere que o problema não é a intensificação em si, né, mas é a trajetória da intensificação, que quase sempre ela vem pautada na especialização, na perda de diversidade. Então não é um problema a intensificação dos processos que vocês queiram imaginar, né, dentro da questão da agricultura, mas se a gente perde a diversidade, perdendo diversidade, isso é só um elemento, essa reflexão é mais profunda, mas um dos elementos de desconexão, né, é a clara perda de diversidade nos nossos sistemas agrícolas. A gente está se afastando cada vez mais. Ordem de grandeza, no início do século passado, era comum se vender 4, 5 commodities em cada propriedade rural. Hoje é uma, e olhe lá. Né? Então a questão é o que a gente pode fazer dentro desse jogo todo e reverter esse processo. Mas eu vou trazer alguns exemplos disso. Tá? Um exemplo é essa foto aqui. Essa foto foi tirada a semana retrasada. Tá? Isso aqui é na China. Isso aqui são feno de alfafa, que vem dos Estados Unidos. Tá? Essa é uma unidade de produção de leite. Tá? Ela tem 5 galpões desses aqui, são centenas de vacas em produção. E a propriedade, ela nada mais é do que essas instalações. Tá? Isso, a mesma coisa se refere à produção de suínos, à produção de aves. A fazenda é um grande galpão. Isso quer dizer que ela não tem área. Não tem nada mais do que isso, certo? Então ela não tem área para produzir alimento para vir para cá. E pasmem, esse nem é o principal problema. O problema é o que fazer depois com isso. Tá? Então, como é que era a agricultura na China antes? Então, me perdoem, mas isso aqui é um slide que eu tirei foto de alguém que estava apresentando, mas a ideia é mais ou menos assim. Isso aqui é 1980, tá? Milhões de unidades de animais em produção animal, e vocês veem aqui em 2010. É absurdo o que acontece em 20, 30 anos. Absurdo. E vejam o que acontece aqui em termos de população de ruminantes e a população de monogástricos. Tá? Esse crescimento de produção animal é quase toda ela em cima de fazendas sem área. São essas mega fazendas que são só produção animal, por exemplo. Totalmente desconectado de como sempre foi, aonde essas coisas se clavam dentro da unidade. Se tinha a produção de alimento, né? Aquilo que era refúgio, os animais comiam produziam produção animal ali dentro mesmo, e os dejetos voltavam para a lavoura. Isso acontecia até muito pouco tempo atrás. De repente, nessa expansão, eles estão se vendo com 1 bilhão de toneladas de esterco que eles não sabem o que fazer. E o grande problema hoje da China é merda. Desconectado, porque o que a natureza faz são grandes ciclos. Ela está sempre conectando, desconectando, conectando, desconectando. A produção de biomassa é uma conexão. Tá? Acopla carbono e nitrogênio. Chega o animal, digere, desacopla. Isso volta para a natureza, recicla, a biomassa reacopla. E esse é o ciclo das coisas. A desconexão da natureza, uma forma de ler isso, é o desacoplamento dos nutrientes. E não reacoplamento. Os animais têm essa função no sistema. Só que eles estão desconectados. Na China, quem produz hoje lavoura, que é média de meio hectare, ele não quer saber do esterco, porque o fertilizante mineral ele é muito mais barato, mais simples de trabalhar. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu sou um exemplo externo de desconexão, via especialização. Ou seja, estão tão especializados, desconectados. O exemplo interno agora aqui.
tá, de especialização. Isso aqui vocês têm a evolução, um exemplo simples, mas na mesma ideia, só que local, áreas de milho, soja e trigo. Isso é evolução. De simples rotações, hein? Nós estamos perdendo a simplicidade das rotações. E nós temos aqui, essencialmente, monocultivos de soja. Hoje em dia, agora, falando na casa. Ou seja, são consequências da especialização. Especialização com perda de diversidade. Esse é o caminho. Nós estamos fazendo trajetórias que são comuns em processos e em nível global. Não estamos aprendendo. Alguns sintomas de desconexão, que eu me permito fazer essa interpretação, um deles é o aumento de resistência a herbicida, por conta desses monocultivos, das faltas de rotações. Né? Vocês vejam aqui uma explosão a partir dos anos 90 da resistência em milho, em trigo, em soja, arroz, em algodão, todos vão no mesmo sentido. Esse é um exemplo de desconexão, de problemas, né, associados. Um outro resultados são dados recentes da FAO, cada 3 passos que você der no mundo, em um você está numa terra degradada. Essas são consequências da nossa trajetória. Um outro sintoma da desconexão, do desacoplamento, né, de nitrogênio. Né, entre 60 e 2010, a produção de grãos aumentou em 3 vezes, o uso de nitrogênio em 8. Aqui vocês têm uma escala, quanto mais vermelho, mais o excesso de nitrogênio. Na década de 60, de cada 100 quilos de nitrogênio que se aplicava, na média global, né, dos cultivos em nível global, você recuperava 80% em produção. Hoje a média é o inverso, você recupera 20%. Essa é a média, 70% mais ou menos, a nível global. 105 teragramas de nitrogênio se perdem anualmente no mundo. Isso vai para onde? Essas são as consequências de não ciclagem, né, de nutrientes, e tem áreas bastante problemáticas, né, em relação a isso. Na média nós estamos bem, o Brasil é 50% nessa estatística, né, mas está perdendo o nitrogênio também, e a gente até não afere isso muito. Hoje tem legislação, por exemplo, na Europa, específicas em relação a isso, como a diretiva do nitrato. Um outro sintoma de desconexão, e aí eu vou para o lado da má informação, né, do problema hoje do pessoal da cidade, é um estudo interessante sobre o Innovation Center da Dairy, lá nos Estados Unidos, que perguntou para adultos americanos de onde vinha o achocolatado. E 7% responderam que vinham de vacas marrons. Então, isso é um exemplo anedótico, mas da desconexão. Há uma desconexão, inclusive, de informação. Muito bem. E como é que vai ser esse futuro, então? Eu vou trazer uns números, uma reflexão, números, né, de um relatório que tem me batido bastante na cabeça, que justamente a questão do futuro de produção de alimentos, Creating a Sustainable Food Future. Como pensar isso? Então, aqui são números comuns, que vocês já ouviram de outra forma, só que eu vou apresentá-los dando um significado diferente. O primeiro deles é esse gap aqui, essa falta de alimento, né, que é um parâmetro entre 2010 e 2050, 56% a mais de alimento, simplesmente para compor, né, o que vai a expansão demográfica. Então, fixem, por gentileza, esse número, porque eu pretendo dar um significado para ele, 56% a mais. Mas não significa produzir de qualquer jeito, nós temos que produzir, né, se produzíssemos da mesma forma que em 2010, nós precisaríamos 2 Índias a mais de cultivos para produzir essa falta de alimento. Tá? A ordem de grandeza são 600 milhões de hectares, obviamente que não estão disponíveis no mundo para esse crescimento. Nós temos um desafio bastante importante. Produzir isso sem aumentar a área e diminuindo o impacto ambiental. Okay? Então, fixem mais ou menos esses 3 grandes pilares, né, de desafios, né, que vocês já conhecem, obviamente, mas eu quero, de novo, dar um número diferente para eles. Nós trabalhamos num grupo, então, que olhamos, né, todo esse xadrez global, né, e entendemos que tem um referencial teórico que pode responder, em parte, pelo menos, a isso tudo, que é a via da intensificação sustentável, olhando pela intensificação das funcionalidades dos processos naturais que os ecossistemas agrícolas possam oferecer. Né? Os sistemas integrados, ele é a via tecnológica pela qual a gente entende que possa fazer essa intensificação de funcionalidades dos diferentes compartimentos solo, planta, animal.
Um exemplo disso agora da chance. Claro que nem todo mundo no globo vai poder fazer isso. A minha intenção agora é ver o cavalo encilhado que está na nossa frente e a gente não monta nele. Tá? E vou usar isso da seguinte forma. Isso aqui é uma foto que eu tirei, eu estava vindo de Rondônia, tá? 21 de agosto, chegando em Porto Alegre. Tá? Vindo lá de Rondônia, vendo o que está acontecendo lá em Rondônia, que já tem mais gado que o Rio Grande do Sul, que já tem 700 mil hectares de soja, aquele troço está... Solos lá, condição climática impressionantes. Chego no Rio Grande do Sul, né? Na volta de Porto Alegre, na volta de Arroz. Essa é a situação instantânea, né, daquele momento 21 de agosto. São todas lavouras de arroz que não tem absolutamente nada, não tem nem cor. Certo? Não tem nem cor. Eu quero desenvolver com vocês um dos raciocínios importantes, né? É que até cor nem mais isso é suficiente. Se a gente escutava os nossos professores de solos, que falavam 20, continuam falando ainda, né? Que cobrir solo é importante, porque tem uma... Nem isso mais é suficiente. Nós estamos nos encaminhando a uma situação, em nível global, pelo menos de perspectiva de quem tem ética, quem tem responsabilidade sobre a coisa, pelo menos nós técnicos, isso aqui não é só que tem que ser coberto, tem que produzir riqueza em alimento, todo momento. Porque nós estamos numa situação geográfica e climática onde isso pode acontecer. Nós temos essa responsabilidade. Sistemas de produção que operam dessa forma, eles estão cada vez mais sobre suspeição. Isso aqui é um sistema típico do arroz intensivo, né? Arroz, no Rio Grande do Sul. Aqui vocês têm uma ideia, né, da quantidade diária em cultivos de verão, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ficar só no Rio Grande do Sul, são 7,5 milhões de hectares de lavouras de verão, quase tudo disso é soja, e isso vira 1 milhão de hectares produzindo grãos no inverno. A pergunta que sempre tem que ser feita, e eu sempre faço quando apresento isso, é: e o que faz os outros 6,5 milhões? Nesse instante, no verão, ok. E no inverno? Se não está com trigo, está com o quê? Essa é uma viagem que eu fiz agora, em 11 de setembro. Eu fui de Passo Fundo para Sertão, né, no coração da produção de grãos do Rio Grande do Sul. Eu andei durante 30 minutos e não vi uma única cerca. O que isso significa? Está coberto o solo? Beleza. O meu professor de solos está satisfeito? Eu diria que sim. Mas o resto... eu diria que não está sendo cumprido, porque isso aqui é um momento que você pode produzir riqueza e alimento. Nesse momento, poderia ser uma lavoura de grãos, ou poderia ser um bicho pastando aqui, porque o que é engraçado é que naqueles monte de milhões de hectares, o pessoal planta aveia, planta azevém, às vezes o azevém vem natural, é forrageira, certo? No mesmo momento que o gado está passando fome no sul, em toda a metade sul, que o campo nativo parou, certo? E você tem um novo tipo de desacoplamento. Né? Que você poderia ter todos os animais de todo o Rio Grande do Sul aqui, hipoteticamente. Né? Quem sabe um dia um de vocês é um governador, é um secretário da Agricultura, e lembra, o Paulo falou aquele troço que realmente, vamos botar dinheiro nisso. Né? Se bota a primeira geração, o primeiro ano de uns terneiros, umas terneiras em cima de uma condição dessa, e muda a pecuária do Rio Grande do Sul por todo sempre. E está pronto, está lá, são milhões de hectares. Prontos? Muito bem. Como é que a gente olha essa reconexão? Né? Reconexão significa, a gente pode falar de integração lavoura-pecuária, né? Mas a lógica é acoplagem e reacoplagem, esse é o fundamento. Você tem que ter sempre coisa funcionando em cima do solo, certo? O que a natureza tem? A natureza tem solo, tem plantas herbáceas, tem arbustos, tem plantas arbóreas, tem herbívoros, vertebrados, invertebrados, e assim funcionam os ciclos de acoplagem e desacoplagem, certo? Vocês, cada um de vocês nesse momento são acopladores, mas um dia vão desacoplar. Todo ser vivo é assim. Lamento dizer, é verdade. Esses ciclos não podem estar perdidos. O solo, né, tem que estar sempre coberto, tem que estar sempre produzindo, certo? Micro-organismos do solo precisam estar sempre comendo, não adianta ter aquela foto lá do avião. Não funciona assim.
A lógica, né, agora vamos dizer assim, de certa forma filosófica, né, é você entender isso, certo? E tentar mimetizar isso no sistema de produção. Pode ser para ganhar dinheiro, certo? Mas sobre esses fundamentos de que as coisas têm os seus atores, tem que ter diversidade nesses atores, certo? E tem que ter lógicas onde esses nutrientes eles ciclam no sistema. E que ciclem para produzir riqueza, para um produtor ganhar dinheiro, isso não tem nenhum problema. Vou dar um exemplo disso, tá? Com resultados desse paper. Esse aqui é um sistema que roda só com soja, típico daqueles 5, 6 milhões de hectares lá do que a gente tem no Planalto Médio. Ele produz, para produzir uma tonelada de proteína, ele consome 250 quilos de cálcio, 80 de magnésio e 75 de potássio. E ele produz uma tonelada de proteína. E ele é tonelada de proteína o quê? De soja. Esse aqui é um sistema onde eu só botei gado. Gado, porque ele já tinha veias e vem cobertura. Já tinha a única coisa que eu fiz foi botar gado. Mais nada. Eu passo a produzir toneladas de proteína que se referem a soja e gado. Ok? E para produzir 1 tonelada de proteína, agora eu gasto 90 quilos de cálcio, 30 de magnésio e 70 de potássio. Isso é um exemplo de uma agricultura que a gente entende como agricultura de futuro. Ou seja, eu intensifico os processos, esse é o de ciclagem, certo? E produzo mais gastando menos. Se eu estou gastando menos, também estou perdendo menos para o ambiente. Estou poluindo menos. Uma outra forma, né, de você entender dos benefícios, né, porque muita coisa que a gente fala de sistemas integrados, pelo pessoal que trabalha em plantio direto, particularmente aqueles que trabalham com agricultura, né, sempre vem com uma certa restrição, né? E eu venho ouvindo essas restrições há muito tempo, né? Isso aí eu comecei, entre o mestrado e o doutorado, eu fui trabalhar em fazenda lá no Planalto Médio, justamente, né? Eu trabalhei 3 anos lá e o pessoal só você falar e botar gado nessas áreas, plantio de soja, por exemplo, o cara que parece que estava enxergando demônio na tua frente, né? E uma das coisas muito importantes eram justamente a relação de compactação. E a gente hoje tem números, né, tem informação para dizer que, ao contrário, o gado promove vários aspectos, vários atributos do solo, inclusive os atributos físicos. Em particular, a agregação de solo, por exemplo. E tem outros, nós temos números com a parte biológica, com a parte química, várias informações. Então, esses são sistemas que operam melhorando a qualidade do solo. Se antes, há 20, 25 anos atrás, eu olhava para os produtores e dizia assim, não, vocês podem botar gado que não vai acontecer nada. Hoje, essa massa de informações que existem, não somente da Aliança CIPA, mas também de outros colegas e também fora do mundo, hoje a gente olha para o produtor e diz, o senhor tem que botar o gado na lavoura para melhorar o solo. Porque a agricultura ainda é essa pautada em plantio direto, ainda com rotações de cultura. Se você olhar a evolução de coisas que são de longo prazo, como estoques de carbono, por exemplo, aquilo vai devagarinho, mas vai baixando. Grande parte das situações. E você vai entregar 25, 30 anos depois para o seu filho um troço com 0,5% a menos de matéria orgânica. Os sistemas integrados aumentam. A gente tem números da parte química também, em relação a fósforo, potássio, né? Em relação a cálcio, muito interessante, né? As aplicações de calcário. O efeito do animal, ele triplica a velocidade de reação do calcário em profundidade. Tem coisas muito interessantes que quando esses sistemas são novamente recomplexados, se é que eu posso usar essa palavra, né, do simples de novo para o complexo, ele começa a funcionar de novo aqui na natureza e coisas do tipo manual de fertilidade do solo começa a dar problema para você interpretar essas propriedades emergentes que surgem dessas combinações, né, mais complexas e de longo prazo. Sobre os impactos ambientais, né? Além de melhorar o solo, você ainda trabalha no sentido, né? Esse é o caso aqui da integração de pastagens em situação agrícola. Esse é um trabalho em conjunto com colegas lá do INRA da França, na unidade de Luzinha, que mostram, né? Isso aqui é à medida em que você tem mais pastagem na rotação, diminui o nitrogênio perdido por lixiviação, que é uma dos principais hoje. Nitrogênio e fósforo são os 2 grandes problemas, digamos assim, em nível global.
Tá? E a pastagem, ela integrando com a agricultura, ele é um momento, a pastagem é um momento de recuperar essas coisas, de recuperar os teores de carbono do solo, recuperar o solo. Um exemplo agora, dentro desse contexto aqui, vou fechando o meu raciocínio, tá? De como é que os CIPAs, sistemas integrados, podem prover base para esse design desses sistemas futuros. Esse aqui, mais ou menos naquele mesmo dia, né? Esse aqui, coisa típica, né? do sistema de arroz. E aqui do lado, que também planta arroz, também arroz todo verão, no mesmo momento está coberto, e não somente coberto, está produzindo alimento. Então, isso é uma possibilidade. Né? Existe tecnologia para isso. Isso aqui é um sistema não integrado, isso aqui é um sistema integrado. Esse é um sistema que funciona nessa lógica. Toda vez, o solo coberto a maior parte do tempo, se possível o tempo todo. Né? E produzindo riqueza, e produzindo alimento. Esse aqui é um sistema, é o resultado, né, média de 6 anos desse sistema, que é um sistema arroz-arroz. Esse aqui nós temos um protocolo numa propriedade privada, temos um arranjo institucional, né, sobre isso, trabalhando com o IRGA, com o Embrapa. E aqui vocês têm a média de produção de arroz, né, nesse sistema que é arroz-arroz, mais nada. Aqui é o que acontece quando você introduz pastagem no meio do arroz. Acontecem duas coisas. Primeiro, que o arroz aumenta de produção. Que vocês veem aqui. E além disso, aqui está a pecuária transformada em equivalente a arroz. Você sai, então, de uma produção de arroz de 8.500 quilos e vai para uma produção equivalente a 10.900. Aqui é o sistema nosso campeão, dos estudos que a gente tem lá, que é arroz, pastagem, soja. E ele, então, está aqui o impacto sobre a produção de arroz mais soja, tudo em equivalente a arroz, mais a produção pecuária em equivalente a arroz, e a gente chega a 13.500 quilos no mesmo hectare. Isso significa produzir, com a introdução da pecuária, o equivalente a 40 sacos de arroz a mais. E aí você diz assim, tudo bem, mas aí vou gastar mais com isso, com esse sistema. E vejam que a margem bruta, na verdade, isso aqui calculado pelo IRGA, ele duplica para esse sistema e triplica para esse. E vocês têm, finalmente, aí agora volto naqueles números que a gente tinha falado das nossas demandas, no mesmo hectare, eu produzo 59% a mais no mesmo hectare, com arranjos pautados na proposta dos sistemas integrados. Eu tenho ali rotação gramínea com leguminosa, ou seja, diversificação, não somente diversificação de espécie, mas diversificação funcional. E tenho pastagem no meio com gado fazendo as ciclagens necessárias e trazendo os incrementos, por exemplo, de biomassa microbiana nesse solo são impressionantes. Muito bem. O que isso significa em produção de proteína digestível por hectare, que vai para a alimentação humana? Isso aqui é o arroz convencional, esse aqui é o sistema que você tem soja, arroz e pecuária. Né? Isso aqui significa uma produção de proteína digestível para a alimentação humana de 66% a mais, operando no mesmo hectare, sem um único hectare a mais. Isso é o que a gente chama de intensificação sustentável. O mesmo ou parecido raciocínio, né, para mais ou menos encerrar a parte técnica, com a questão da soja. Esse é um experimento de longo prazo que nós temos, começou em 2001, vocês têm aqui as produções até 2018, 2019. Em amarelo é aquele sistema que é a soja convencional, só soja e cobertura de solo. E vocês têm à direita, em verde claro e verde escuro, é um sistema que é integrado. Ele tem soja no verão e tem pecuária no inverno. A soja no verão, a produção é em verde claro, em verde escuro é a produção do gado transformado a cada ano, no preço de cada ano equivalente, transformado em soja. Ok? Então, por isso que ele vai a mais aqui no mesmo hectare. Aqui vocês têm o que acontece ao longo dos anos, né? Esse aqui é o que os colegas, os produtores lá e meus colegas técnicos estão vivenciando no Planalto Médio de uns 5, 6 anos. Quanto mais safra boa que está, mais a memória esquece de como é que funciona a coisa. E a média de safras, desde 70, safra de soja, é de frustração de 34%.
Tá? E isso significa, esses anos aqui, significa que o susto, que não devia ser susto, né? A certeza, né, de uma frustração chegou mais perto. Chega de lá para cá. Logo em seguida vai acontecer anos assim, porque sempre acontece, faz parte desse tipo de ambiente. E quando tem um ano assim, o cara que só tem soja, ele literalmente entra na UTI. E não é que sai, ele acha que sai, mas se fizer as contas, ele não sai nunca mais. Na média do sistema tradicional, você produz 49 sacos de soja. Tendo susto. Alguns anos, outros anos você está dando risada, mas a tua média é 49. E não é 70 que nem no Mato Grosso. A gente cresce a 1/3 da produtividade do Mato Grosso. A gente perde competitividade todo ano. Só que se você tem gado, que o Mato Grosso não pode ter, a maior parte, do Cerrado, de forma geral, 76 sacos de soja a mais. 76 como média. Né? Essa diferença de 27 sacos equivalentes de soja é o que você produz de alimento no mesmo hectare. Simplesmente por uma decisão aqui, no caso, simplesmente de botar o gado, porque aquela cobertura já está pronta, já se faz assim para o plantio direto. Um outro componente importante para ter em mente, particularmente em ambientes subtropicais como o nosso, com variação climática bastante grande, é o efeito da pecuária na estabilidade do sistema. Estabilidade é um conceito, aqui no caso do conceito ecológico, não como um adjetivo, né? É composto, né? Tem medições, tem formas de cálculo, não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Mas é composto de resistência e resiliência. Tá? Aqui um atributo, aqui vocês têm um índice, tá, de produtividade de uma rotação de soja e pecuária, tá, um índice X, né, de produção ao longo de todos esses anos, as variações na produção de soja ao longo desses anos. Né, quanto mais a variação em torno do índice 100, isso é um atributo de resistência, né, e quanto mais tempo para voltar a essa média é um atributo de resiliência. Essas duas conferem estabilidade. Veja o que acontece com a soja, veja o que acontece com o gado. Tudo isso para concluir que é o gado que traz estabilidade para esses sistemas operarem. Gado é fundamental. E essa justificativa não tem em alguns sistemas de produção, como, por exemplo, o do Cerrado. Né? Aqui que a gente tem variabilidade na operação de grãos, né? Os sistemas integrados conferem esses outros atributos à produção de alimentos. Para concluir a parte técnica, né? Isso aqui é como nós produzimos hoje alimento, nós ocupamos 26%, 27%, 28%, depende um pouco da estatística, né? da superfície com produção. Isso aqui é o que nós estaríamos ocupando para produzir a quantidade de alimento que nós produzimos hoje com tecnologia da década de 70. Então, isso aqui a diferença disso é tecnologia. Lamentavelmente, mais de insumos do que de processos. Mas, ok, é assim. E isso é o que a estimativa desse grupo, né, que envolve a Embrapa, a Rede VLPF, informa que nós estaríamos produzindo, se hipoteticamente todos os sistemas fossem integrados, nós estaríamos produzindo a mesma coisa em menos de 5%, né, da superfície. Esse é um grande efeito, né, de poupa-terra, que eles chamam, que os sistemas integrados potencialmente podem ter. Então, para concluir isso, né, para vocês não entenderem que isso é só uma questão teórica, ainda que seja experimental, ainda que tenha dados, etc., né, nós aplicamos isso num grande projeto de extensão, que eu creio talvez seja, se não o maior, um dos maiores aqui da Faculdade de Agronomia, né, que é a produção integrada de sistemas agropecuários, o PISA, onde nós, junto com a Universidade Federal do Paraná e com o Ministério da Agricultura, nós, digamos assim, concebemos um sistema de produção, ou conceitos de produção, né, para serem trabalhados, não importa em que tipo de propriedade, em que tipo de cultivos, né, visando desenvolvimento sustentável, escala espacial de microbacia hidrográfica, difusão de tecnologias sustentáveis. Um dos pilares é os sistemas integrados. Tem outros também, plantio direto, por exemplo, e outros. Né, e a gente, então, começou a trabalhar direto com o produtor, aplicando esses conceitos, tá?
Nós temos toda uma metodologia de trabalho, a gente tem governança local, a gente tem arranjos, né, institucionais que envolvem inclusive empresas privadas, empresas públicas, temos arranjos locais, né, com unidades de produção, unidades de difusão tecnológica, enfim, uma metodologia, digamos assim, de extensão, tá? E isso a gente vem trabalhando com esses diferentes conceitos, sistemas integrados é um dele, mas numa propriedade rural você tem que trabalhar com vários tipos de conceitos, tá? Mas todos eles que estejam, por exemplo, plantio direto, ciclagem de nutrientes, uso de dietas animais que não usem itens de competição com nutrição humana, enfim, tem vários pacotes que você usa, né? Mas o pilar é diversificação, esse é um pilar. Nós já estamos trabalhando desde 2009, né? Em 111 municípios, já atingimos 1.545 famílias, né? Com mais de 26 mil visitas técnicas nesse arranjo institucional. Isso aqui é um exemplo, né, de produtores que trabalham nesse sentido, no PISA. Esse é um dos projetos, o projeto dura em torno de 4 anos, né? Nas comunidades, nos diferentes municípios. Aqui são produtores, na média do Rio Grande do Sul, predominam produtores cuja principal atividade é de leite. Porque, no caso do Sistema Juntos para Competir, que envolve o SEBRAE, né, tem uma exigência, digamos assim, institucional que se trabalhe com a agricultura mais familiar ou com pequeno porte. Tá? Então, por conta disso, a gente acaba trabalhando bastante, acho que eu diria que 80% dos produtores rurais eles são produtores de leite, né? Na média, eles têm ordem de grandeza, 13, 14 vacas em produção, e a gente trabalha em cima desses sistemas que tem, na maior parte das vezes, suínos, aves, erva mate, fumo, o que vocês imaginarem, milho, etc. Um exemplo de resultado, né, de resultado econômico agora, tá? Na média desses produtores, desse último exemplo nosso, né, uma variação em capital circulante, um incremento de 75%, um grau de endividamento 0%, porque grande parte das técnicas que a gente trabalha são de baixo investimento e alto impacto, digamos assim, em rentabilidade com baixo impacto ambiental, e incremento em patrimônio líquido de 5%. No meu controle aqui já estou fechando. Depois disso, feito esses 3, 4 anos do projeto, nós vamos com um grupo de estudantes nossos, pós-graduandos, né, e promovemos um estudo sobre a sustentabilidade desses sistemas de produção, usando a ferramenta da FAO, né, a ferramenta SAFA, Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, que envolve a avaliação de 4 dimensões definidas pelas Nações Unidas de sustentabilidade: a governança, a integridade ambiental, resiliência econômica e bem-estar social. Tem vários, na verdade são 100 parâmetros, tá? Esses aqui são os parâmetros principais. Isso aqui é um resultado de saída, né, de 65 produtores, eu acho, tá? De uma comunidade, onde vocês podem ver que depois dos 4 anos, segundo aqueles princípios e tudo mais, vocês têm impacto positivo na financeiro, como vocês viram, e também impacto no que diz respeito aos pilares de sustentabilidade. Todos os resultados, né, estão aqui entre ótimo e bom. Então, para concluir, né, a gente tem recentemente a experiência, né, de um reconhecimento, digamos assim, desse projeto em nível internacional. Isso aqui é uma reunião diferente, porque ela é uma reunião da FAO junto com a Organização Mundial da Saúde, né, para se discutir sistemas de produção sustentáveis para a produção de dietas alimentares humanas, né, saudáveis. Né? E havia toda uma discussão sobre sistemas de produção que pudessem conferir isso, né? Nós fomos um dos 6 cases que foram escolhidos, né, nas sessões que continham nesse encontro, né? Nós apresentamos sistemas PISA, né, e obtivemos então esse reconhecimento dos princípios alinhados a todos esses novos aspectos da demanda global de alimentos. Tá? Para concluir, né, quando a gente trabalha com sistemas esses mais complexos, né, como sistemas integrados, muitas vezes a gente é visto como alguém voltando na Idade Média, digamos assim, né, de juntar tudo numa mesma área, animais, cultivos, etc., né? E a gente entende que hoje o grande movimento, né, isso vai desde a academia e passa pela parte comercial, né, vamos dizer assim, que movimenta o agro, e conceitual muitas vezes, né, de colegas, né, que é essa
simplificação e a especialização, esse é o grande movimento, mas a gente está numa outra rota que a gente conta com menos companheiros, né, para caminhar, né, mas a gente entende que é complexo, porém é o correto, porque a natureza está sempre certa. Muito obrigado. Alô? Professor? Por favor, um questionamento. Em relação a esse sistema integrado da lavoura pecuária, como o senhor vê a questão da reserva legal em 20% aqui no bioma Pampa, a título de repositório desses animais enquanto a pastagem não é pronta? Considerando passagem nativa. Tem coisa melhor que passagem nativa pastejada? Nenhum problema. Pelo contrário, pastagem nativa precisa ser pastejada. Essas áreas de conservação que inventaram uns anos atrás de tirar os animais tiveram sérios problemas com isso, né? O animal é parte do ambiente. A gente só está substituindo o animal, o herbívoro selvagem, pelo herbívoro doméstico. A gente pode ser condenado por isso, né? Mas a inexistência de animais, isso não existe. O ambiente não é assim. Professor Paulo, prazer estar aqui. Sou o professor Clândido, da Universidade Federal da Grande de Dourados. Parabéns por esse belíssimo trabalho de vários anos, que eu venho acompanhando também, com esses resultados aí maravilhosos. E também, o senhor comentou um breve momento ali, e para trazer mais um reforço ainda, de que todo esse sistema de produção aí, do CIPA, contribui enormemente com o meio ambiente, porque cada vez mais que se trabalha nesse sentido, se trabalha na sequência de ter menos emissões, mais mitigações de gases de efeito estufa, né? E isso vai ao encontro do que se busca hoje aí, né? Inclusive nos próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que são as mudanças climáticas. E eu acho que é um trabalho realmente que tem que cada vez mais ser intensificado, ser divulgado, para quebrar muito ainda dessas resistências que existem em várias partes do Brasil. O senhor sabe disso melhor do que eu, por parte dos produtores. E, na sua visão, assim, o que faltaria ainda para nós podermos diversificar mais assim, esse tipo de trabalho e levar ao produtor para que ele realmente implemente esse tipo de sistema nas suas propriedades? Muito obrigado pela questão. Uma dimensão importante para vocês, nesse raciocínio todo, é que existe um incremento de áreas integradas, né, da ordem de 1 milhão de hectares, mais ou menos, por ano. Tá? Hoje a gente está com mais ou menos 14 milhões de hectares em áreas integradas. Né? Ou seja, existe um movimento de adoção. Né? Eu não me arriscaria a dizer que ele é baixo, porque eu não posso vislumbrar o Brasil ou qualquer lugar que isso seja 100% das áreas. Nunca vai ser assim. Né? Então, eu acredito que ele está aumentando, né, a adoção, já está entrando, de certa forma, depende como você até define sistemas integrados, tem muito mais do que a gente imagina. Né? Ordem de grandeza, novamente, o Rio Grande do Sul é o estado que tem maior proporção de áreas integradas. Né? Nós temos aqui 21% de áreas integradas. Tá? Uma comparação rápida, assim, Paraná, que tu imagina, Paraná é 4% Paraná, nós temos 21%. Né? Então, ou seja, acho que aqui no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos indo bem, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, as coisas estão em bastante expansão, né? Tem vários atores hoje na academia, na pesquisa, falando mais. De 2010 para cá, se aumentou muito, isso aí está numa certa moda, num certo frisson. Em relação à mitigação de gases de efeito estufa, aí tem um comentário a fazer.
Dois, na verdade. Primeiro, eu não tive tempo de mostrar, mas a gente trabalha com uma série de técnicas, o próprio plantio direto, enfim, mas nós temos manejo de pastejo, por exemplo, como pastoreio rotatino, que a gente consegue diminuir 50% as emissões de gases de efeito estufa, só de CO2 equivalente em metano, emissão especificamente de metano entérico, somente com técnicas de manejo. Né? E quando você coloca isso no balanço total, e a gente já tem o que a gente chama de potencial de aquecimento global já calculado, né, para esses sistemas, a gente consegue reduzir isso para 8 a 10% o animal dentro do sistema. Né? A gente tem várias técnicas de mitigação, por um lado, né, de diminuição de emissões e de incremento de sequestro de carbono, aumento dos estoques de carbono, por outro lado, com os arranjos de rotação e com os manejos. Né? Então, hoje também a gente é bastante seguro para dizer isso, porém, os fatores de emissão ainda predominantes são usados do IPCC, não são os nossos. Nós já temos medições. Essa semana nós liberamos um paper agora, com 3 anos de dados. A gente demonstra que os nossos fatores de emissão são 10% do que o IPCC tem usado. Né? Essas coisas têm que começar a chegar e começar a mudar, né? Porque tem uma resistência. Se alguém... a comunidade científica internacional tem todo um jogo aí por cima. Tá? Eles não vão aceitar fácil. Como eles começaram a inventar agora que plantio direto também não sequestra carbono. Tem uma série de jogos aí, digamos assim, porque tem um... No final tudo é comercial, hein, gente? Não duvidem do negócio, tá? Mas a gente está numa fase que nós precisamos apresentar esses números, esses dados, né? Dentro, digamos assim, nesse jogo de ciência internacional, né? Para provar que os sistemas integrados, eles são mitigadores. Né? Eles são mitigadores. Boa tarde, professor Paulo. Vou sentar aqui. Eu só não entendi uma questão ali naquela parte que o senhor falou da produção do não foi trigo, não foi arroz, soja. Pode ser. E, no caso, a pecuária. E aí eu fiquei pensando em que momento, digamos assim, o gado fica em confinamento? Como é que ele fica, no caso, quando está a plantação de soja ou quando está a plantação de arroz? Tu tens os sistemas integrados é interessante porque dá para dizer assim, a resposta é infinita de combinações. Uhum. Tá? Tem sistemas muito simples onde o cara não quer ficar com o gado no verão. Então ele só passa no inverno e vai embora. Tem sistemas desse tipo. Ou tem sistemas confinados. Por exemplo, então ele passa no inverno na pastagem e termina no confinamento. Tem sistemas desse tipo também. Tem sistemas que rodam a lavoura de verão com pastagem de verão. E os animais então vão para as lavouras, vão para a pastagem de verão. Enfim, tem N combinações. Você pode suplementar, você pode fazer um monte de coisa. Você pode ter só a operação de recria e terminação, você pode ter a operação completa. Você pode ter a operação completa com combinações de área de fazenda, não na mesma fazenda, entre fazendas. Tem inúmeros arranjos. Mas uma opção que normalmente não é bem aceita é você rodar a lavoura de verão, que seria importante, por exemplo, no caso do meu exemplo no Planalto Médio. O milho não é alternativa de rotação, na maior parte eles não querem, problema de seca, etc. E deveriam rodar, mas não rodam. E poderiam rodar com anuais de verão, por exemplo, com forrageiras anuais de verão, como um sorgo, como um milheto, ou eventualmente perenes de verão também. Né? A ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia, que é mais ou menos essa conta no subtrópico, tá? Para cada 4, 5 hectares que você tem animais no inverno, quando entra no verão, você só precisa de 1 hectare para colocar. Você bota 5 hectares em 1 hectare de verão por conta do potencial de produção das pastagens de verão. Né? Então, é fácil você pensar num sistema que você tem 80% soja, 20% em pastagem e tá rodando isso. Né? Esses 20% está rodando em rotações de 4, 5 anos, por exemplo. Mas não se faz, é difícil. Professor Paulo, muito obrigado por sua apresentação tão bonita, tão enriquecedora e tão motivadora.
As últimas imagens são as que, em geral, a gente, né, fica com elas, e aquela sua última mostrando que os desafios de implementação de tais sistemas decorrem tanto da nossa forma de estudar, aprender, com especializações, e isso nos leva a difundir esse modo de atividade humana, de produção, também focado em certas linhas, certas especialidades. Para que tais sistemas tenham sucesso no sistema de produção, sistema integrado, é preciso, dentro da nossa economia, seria preciso que empresas que atuam no campo da produção também vissem aí ganhos, né, com a introdução dessas práticas. Como é que se pode desenhar uma empresa que vai trabalhar nesse sistema de produção integrado e ganhar dinheiro com isso? Ok. Dois desafios aí, eu diria, né? Obrigado pela pergunta, professor. A gente tem refletido bastante nisso. Primeiro, eu diria que muito difícil uma empresa ganhar dinheiro com isso, mas nós chegamos lá, né? Quando veio o plantio direto, por exemplo, tinha um produto glifosato, certo? Glifosato e máquinas. É muito palpável digamos assim, a rentabilidade a partir da qual você adota uma tecnologia. Sistemas integrados é uma tecnologia de processo. Ela não tem um produto desse tipo para venda, ele é um produto intelectual. Mas ainda assim, eu descobri uma forma de... Mas não consegui ganhar esse jogo até agora, mas eu tenho falado com as empresas privadas. O primeiro ponto, eu falei que eram dois desafios. O primeiro deles é que eu cada vez mais entendo que isso aqui é uma natureza humana. A nossa natureza tem medo e receio do complexo, do heterogêneo. Isso é ruim, isso é feio. Esse processo não é só na agricultura, isso vai por tudo, a nossa lógica, né? Isso vai desde o nosso gramado, que se não tiver retinho, homogêneo, aquilo não é bonito, o nosso conceito de bonito, de coisa, isso está envolvido em um monte de coisa. Tá? O bonito é um troço que é só soja, é um pivô, é um troço, entende? A gente tem conceitos de beleza ou de eficiência e de coisas que elas tendem todas para a simplificação. A simplificação é uma forma de dizer antropicamente que você tem o domínio da coisa. Uma pastagem nativa com 35 espécies por metro quadrado é o inferno antrópico. Mas não é mais simples você gradear aquilo, arar e plantar uma braquiária? Vamos simplificar esse negócio e ainda vamos chamar de intensificação. Estou dando um exemplo, mas sim, você pega em vários aspectos da vida humana, é assim. Nós temos medo porque a gente não controla o complexo. Nosso poder de controle é muito menor. Isso cria aquela falta de ar, né, da natureza humana que precisa controlar tudo. Então a gente está num sistema, né, num modelo que esse é um primeiro problema. Está todo pautado dessa forma. Agora vamos para a empresa privada, então como é que ela vai entender isso? Se só tem processo, e ela não vai vender processo, ela não vende diversificação. Ela prefere ir lá então veja bem, o que eu falei com empresas, vou dar um exemplo, de fertilizantes. Que eu tentei argumentar com eles. Muito bem, você vai lá nesses caras da soja, o que você vende para ele? Né? Você não quer ter pecuária? Não tenho pecuária. Não tem nem produto de pecuária. Eu vendo adubo para soja. Falei, beleza, então você vende adubo para soja. Quanto é que você vende? Eu vendo tanto de nitrogênio e fósforo, de fósforo e potássio por hectare. Beleza. Imagine então se você tem um sistema integrado. Aquela cobertura vegetal, ela passa a ser usada em pastejo, né? Ela passando a ser em pastejo, você sabia que você provavelmente poderia vender para o seu mesmo cliente nitrogênio que antes você não vendia? Isso é um exemplo. Porque pastagem, em pastejo, você pode ter um outro nível de consumo, como, por exemplo, nitrogênio para as pastagens de inverno. Isso é um exemplo.
É um cliente que ele já estava lá, ele já ia visitar, mas só vendia fósforo e potássio, não vendia nitrogênio. Se ele tiver ainda uma... Se ele quiser caminhar para cá do ponto de vista comercial, ele poderia ter mais diversidade de coisas para serem vendidas numa mesma propriedade. Como se tivesse uma delicatessen. Tu entra numa coisa que você tem vários produtos. Né? Hoje, a comercialização deles, hoje, a parte comercial opera numa escala de tempo de 3 meses. Esse é o desafio de meta de venda hoje de um cara que está no campo. Ele não consegue raciocinar para esse lado aqui. Ele só raciocina para esse. O que eu acho que talvez mude o jogo? É quando der... Uma coisa que eu não contei aqui, na China, eu nunca ouvi tantas vezes falar precisamos terminar com a dependência da soja brasileira. Ouvi isso inúmeras vezes. Então, hipoteticamente, imagine que daqui a alguns anos simplesmente não vão dar um jeito de não comprar mais soja. A pergunta é, nós talvez precisemos de uma coisa assim, sabe, de uma quebra para as pessoas voltarem a pensar de forma diferente nos seus sistemas de produção. Da forma atual, naqueles monte de desempenho, né, dos últimos anos, eles não vão consumir essa outra coisa. Por quê? Se você planta só soja e você diz assim, o Paulo falou uma coisa, acho que tem razão, vou tentar botar gado, um exemplo simples, botar gado isso aí. A hora que você decidiu isso, começou os teus problemas. Tu vai ganhar mais dinheiro? Vai ter menos impacto ambiental? Vai. Tudo isso você vai. E vai ter um monte de mais problema. Porque o teu peão, o teu tratorista, ele não quer encilhar o cavalo. Né? Tu vendia soja, comprava soja, era o bambambam da soja, mas você vai ter que comprar gado, vai ter que vender gado. Não tem mais cerca. Estou falando só no sistema mais simples, assim, só de combinação. Ou seja, é confusão, é desconforto. Aqui é conforto, aqui é desconforto. Né? E falta produto para, a menos que começasse a ter assim, não, eu tenho uma soja com ciclo de combinação com pasto para sistemas integrados. Aí começa a ter produto comercial. Né? Genética é um dos pilares que isso pode acontecer. Pastagem para isso, né? Ou não, eu tenho um boi, uma genética de boi que termina no dia 15 de outubro. Que é o que os caras precisam lá, porque dia 16 de outubro o trator precisa sair do galpão, precisa plantar. Então o gado tem que estar... Você falou uma coisa assim, né? Estou dando chutes, mas isso falta, porque a gente está falando muito de processo e pouco de produto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo e sou estudante de pós-graduação lá no FGD, em agronegócios. E estou super feliz de assistir essa palestra, muito agradável. Assim, momentos como esse fazem valer a pena vir de longe. Mesmo que eu tenha vindo de avião e a maioria veio de ônibus, mas eu consegui um apoio da PROAP e tive esse privilégio. Para quem usa bigode tem certos privilégios. Tive esse privilégio. E talvez o bigode seja uma comemoração até desse prêmio que eu consegui. Eu gostaria então de agradecer e parabenizar, foi uma delícia mesmo. E fazer um rápido comentário, visto que eu sou veterinário, sou da ciência animal e trago aqui a bandeira da extensão rural também, das dificuldades que a gente tem que nós somos entusiastas pelos sistemas de policultivo e sistemas, né, intensificados, inteligentes e mais que trabalham nessa sucessão da natureza e do que ela está precisando naquele momento, que pode ser plantado e cultivado naquele momento, né? A ideia de sucessão que é tão difícil de trabalhar ela na prática, né? Então, primeiro, assim, eu fiquei muito curioso de saber, né, que a presença de agricultores experimentadores, que às vezes a gente precisa ter e não tem na região, um agricultor experimentador, ou não tem um pacote tecnológico bem definido ali de como ele processar, de quanto ele compra, né, uma receitinha de bolo para facilitar a tomada de decisão. E quando a gente consegue isso, às vezes a gente não encontra grupo de investidor para apoiar e dar suporte para essa transição, que não é fácil. Às vezes a gente faz isso em experimento institucional, e aí tenta usar isso como unidade demonstrativa, né, tentando mostrar que esse é o caminho para o produtor,
Porque quem estudou, assim, eu acho que não tem muito o que convencer ninguém, né? É muito claro o quão eficiente, e quão mais produtivo é e quanto mais responsável é de ponto de vista ambiental. Mas nossa dificuldade persiste, né, em fazer essa acoplagem e essa desacoplagem de maneira tal que a gente consegue ser lucrativo e consegue trabalhar a logística para isso. O custo de colocar aquela cerca, onde tinha o pasto da foto que o senhor mostrou, o trabalho que dá a trazer o animal, depois retirar o animal, a logística para isso, essa coragem que precisa existir, né, essa coragem, né, de ruptura. Então, eu gostaria de comentar isso, que essa agregação de valor, né, a gente não consegue mostrar para ele, muitas vezes, quem que está pagando por isso, né, quem que está dando suporte para isso, fica só no campo da ética, da responsabilidade, da consciência da gente. Né? Então, a dificuldade, às vezes, de digerir um pouco, é muita informação no sistema de policultivo, o sistema intensivo, é muita informação que tem. Eu gostaria que o professor pudesse nos mostrar um ou outro indicador, um indicador numérico que pudesse ser a ferramenta de persuasão, o instrumento de convencimento, ou as unidades que o senhor acha mais importante para a gente mostrar para os agricultores que tem limitação educacional, de formação, de capacidade, às vezes, de compreender alguns índices. Então, a gente precisa de índice fácil para eles olharem e saberem o quanto eles vão trabalhar mais, porque eles adotaram um sistema de policultivo, de integração, quanto eles vão trabalhar mais por isso e quanto eles vão ganhar mais por isso. Porque o produtor ele quer um raciocínio simples, né? A ciência tem essa tendência de investigar a complexidade, mas o produtor ele busca a simplificação do trabalho, porque a simplicidade traz paz e tranquilidade na vida dele. E também aumenta o poder de prever o quanto ele vai trabalhar, quanto ele vai ganhar, quanto ele vai investir. Então, a dificuldade nossa, muitas vezes, é trazer indicadores fáceis de, você vai trabalhar tantas horas a mais e você vai ganhar tanto a mais. Porque se a gente não tem esse número, como ele toma uma decisão de mudar um comportamento que a família dele faz ou adota há muitos anos, como a gente consegue fazer essa transição se a gente não tem esses indicadores? E quando a gente tem esses indicadores, não serve para o outro lugar que a gente está, porque já muda totalmente a logística ou a realidade do lugar. Então, professor, quais unidades na experiência do trabalho que o senhor mostrou aí em vários lugares, quais são os indicadores para conversar com os produtores e mostrar que é mais inteligente, que é mais viável, que aquilo se paga, vamos dizer, o que a matemática fecha, né? Ok, obrigado pela pergunta. Eu vou exemplificar com esse slide a forma como nós atuamos junto aos produtores. E vou usar o exemplo, né, desse que é a maioria daqueles que a gente trabalha, que é com produtor rural, pequeno produtor, com produtor de leite. Tá? E vou me permitir uma analogia. Tá? Quando a gente chega numa propriedade rural, eu sempre faço uma analogia, tu falaste da simplificação, né? Mas uma propriedade rural é uma coisa extremamente complexa. E eu faço uma analogia com um carro velho. Certo? Um carro velho que você tem pneu careca, você tem roda destruída, estofamento destruído, motor que está queimando óleo, está tudo ruim, uma grande parte ruim. Normalmente a gente encontra situações particularmente dessa de pequena propriedade desassistida, né? Mas você não pode chegar e dizer para ele, como você está dizendo, das coisas complexas, dizer, se você trocar o pneu acontece isso, se você botar óleo no motor, você reformar o motor tem isso, aquilo lá, e aí você gasta isso. É muito complexo, inclusive, para ele. Né? E muitas vezes, por mais que, no caso nosso, seja um programa voluntário, eles jamais sabem exatamente o que vai acontecer. É difícil, né? É como... Se me permitir uma outra analogia, né? Você está lá na tua casa bem tranquilo, teu bigodão lá, tomando lá, e bate um cara na tua porta, aí tu vai atender, aí o cara abre e diz assim, tchê, mas esse teu bigode, eu estou olhando para o teu bigode, você está com deficiência de magnésio.
E, também você não está comendo bem. Entende? Você abre a porta, você está lá tranquilo, aí o cara me diz, não, tem problema disso, aquilo. O cara quer te ver pelas costas. Entende? Então a pergunta é, quando a gente vai trabalhar com produtor, a pergunta é, se eu tenho um carro desse jeito, por onde eu começo? E é isso que eu vou ilustrar aqui, então. Né? Então, quando você chegou nessa fazenda tem uma estrutura, ela está pronta. Ela tem lá, tem o galpão, tem a alimentação, tem a silagem, tem as vacas, tem a família que trabalha, né? Tem uma estrutura pronta. Quando nós chegamos, encontramos essa fazenda, a gente não pede para comprar nada, a gente não pede para nada. A gente só pede, o modelo ele é baseado na pecuária de leite, certo? Aquilo tem uma série, tem uma rotina, tem uma série de visões. A única coisa que o produtor precisa fazer é deixar mais pasto para trás e abrir 3 porteiras para frente. Mais nada. Investimento zero, é uma questão de decisão. Mas a maior parte das vezes não é que quem faz isso é o marido, né? A esposa normalmente fica no tambo. E quando o cara é para fazer isso, não é que o cara faz isso, a mesma coisa faz 10 anos, faz 20 anos. E o cara, não, você vai um mês depois lá e o cara não fez nada. Não, mas não posso fazer isso. Imagina se eu estou perdendo passo para trás aí. Depois, se você olha 3 para frente, eu vou voltar mais rápido, eu não vou ter passo, minhas vacas vão passar a fome. E tu só está dizendo isso, mais nada, hein? E tu vai lá de novo 2 meses depois e nada acontece. Nossos consultores são treinados. Isso não pode acontecer mais de 2 vezes. Na terceira, porque sempre são propriedades aí de 20 hectares, mais ou menos, né? Você faz, são 4 horas, né, de consultoria. A gente conseguiu um arranjo que é uma consultoria privada, pago pelo sistema Sebrae, Senar e Farsul. Beleza? Os caras têm 4 horas, eles transitam nas propriedades. Na terceira vez não aconteceu nada. Em algum momento, vai ter um momento que o marido vai sair de perto, ele vai estar do lado da esposa, ele olha para a esposa e diz, a senhora vai me desculpar, mas o seu fulano não está ajudando, não está querendo, né? Eu acho que vocês não estão querendo o projeto. Né? Mas vamos deixar assim, talvez eu vou ir mais uma vez. E aí o cara vai embora. E entre as 18 horas daquele dia e às 7 horas da manhã, acontece alguma coisa no seio familiar que muda tudo. Quando muda tudo, e você deixou mais passo para trás, nós entramos na nossa proposta do Rotatino, que é aquele método de pastoreio que mitiga gases e bota mais carbono no solo. Mas ele não faz só isso, ele tem uma série de efeitos cascata. Um deles, quando você faz isso, você aumenta a velocidade de ingestão de pasto e aumenta o crescimento do pasto por uma operação simples. Isso tem efeito sobre a quantidade de silagem concentrado que a família consome e que dá. A operação trabalho está muito envolvida com a operação silagem. E a mesma quantidade que você dava todos os dias para a vaca, você põe lá na frente e elas comem menos. E sobra. E o cara não acredita. E aí, no dia seguinte, põe a mesma coisa e sobra. E aumenta 1 litro de leite. Como assim? Está acontecendo alguma coisa. Silagem, o que tem de silagem já estava pronto lá, porque naquele dia 1 já tinha uma quantidade de silagem, estava pronto. Agora, concentrado, um produtor compra a cada 15 dias, 1 mês. E quando sobrou na próxima compra, ele compra menos. A hora que isso aconteceu, se afetou em curtíssimo prazo, custo indireto e trabalho. E, de novo, estou simplificando, né? Depois eu vou chegar nesse número. Você falou um número. Vou te dar um número. Tá? Mas essas coisas, sequências aqui, né? O cara operava com 95, R$1 o litro. Isso vem para 75 centavos o litro. E o cara ainda produz mais leite. E principalmente, porque eu diria assim, na maior parte das situações que a gente tem de experiência com essas pequenas famílias, eles dão menos bola até para essa questão do pila e mais para ele voltar a viver. Eu vi, tem declarações dessas senhoras. O que a senhora mais achou antes do projeto e depois do projeto? Qual é o melhor? E ela diz assim, voltei a tomar mate com a minha família. Eu não falo que estou ganhando mais. Isso é o que acontece quando você pegou aquele carro velho, você foi lá no motor tem uma porca que você faz assim,
certo? Você regula alguma coisa que não tem custo zero e o motor começa a andar bem. A hora que começou a andar bem e você tem uma situação, né, e isso é importantíssimo, né? Começa a ganhar confiança do produtor, aí que a médio prazo aí vamos entrar nas coisas um pouquinho mais complexas, de design, de planejamento espaço-temporal das unidades daquela propriedade, né? E depois do segundo para o terceiro ano, aí começa os desdobramentos dessa cascata começam a afetar estruturas físicas da propriedade, né? A começar para comprar um resfriador novo. Porque aquele que era de 1.000 litros já não dá mais conta. Porque tem um momento aqui onde ele, por exemplo, ele tinha 3 hectares de milho, ele não precisa mais de tanta silagem, ele passa a plantar outra coisa, e ele normalmente passa a ter mais vaca, começa a ter mais vaca, tem mais leite por hectare, tem mais leite por hectare, já precisa de um resfriador novo. E aqui ele está numa operação, que é o único número que ele precisa saber. Vamos dizer hipoteticamente, né? Nós estamos no inverno, isso aqui é um azevém, e ele sempre entrava nesse azevém com 30 centímetros de altura e deixava com 5. Ele deixava um mês de descanso, e quando chegava as vacas, comia tudo, porque não pode perder pasto. O único número que ele precisa saber é entrar com 20 e sair com 12. Mais nada. Isso tem desdobramentos na velocidade de ingestão, né, na digestibilidade dos nutrientes, na produção de leite, no comportamento da vaca, na sanidade da vaca. Tem uma série de coisas. Ele não precisa saber nada disso. Se ele quiser saber, a gente responde. A massa do bocado é tanto, a taxa de bocado é tanto, o comportamento é isso, a digestibilidade é isso. A gente responde, não tem problema nenhum. Mas ele não precisa saber disso, ele só precisa saber 20 para 12. Então a gente simplifica o processo, né, que tem consequências depois sobre os estoques de carbono no solo, a melhoria do solo, e isso é muito rápido, não é de longo prazo, estou falando aí de 0,5% de matéria orgânica por ano, média de 3 anos. Tá? E, finalmente, né, desdobramentos que vão. Tem uma série de casos de pessoas, de filhos que já tinham saído da propriedade. Claro, o horizonte de um filho é o horizonte que um pai tem. No início aqui, né, naquele carro, aí ninguém quer aquele carro. O cara vai embora. Agora, o cara, daqui a pouco, tem lá, teve um caso, o cara tinha 4 hectares, comprou um trator. Eu falei, para quê? Mas é o sonho dele. É o sonho dele. Se o filho começa a ver, né, o pai e a mãe, né, sorrindo, né, ele passa a ter outro horizonte. Isso aqui passa a ser interessante para ele. Bota uma internet rápida lá e está feito o negócio. Sei que não é tão simples assim, né? Mas rápido assim, considerando a escala interior. Tá? Então, desculpa, me alonguei um pouco demais para responder a questão, né? Mas isso tudo a gente precisa ter uma estratégia, porque realmente é muita informação. Mas o carro está todo estourado, mas você precisa saber enxergar e saber dar o primeiro passo, e ele tem que ser simples, sim, ele tem que ser super simples. Né? Mas ele tem que ser estratégico com consequências, que você depois consiga. Né? Uma vez que você ganhou a confiança desses produtores, a porta é aberta. Alô? Professor, parabéns pela palestra, muito elucidativa. Você tem experiências fora do Rio Grande do Sul, regiões de Cerrado, para comentar com a gente, para eu fazer a minha pergunta? Não desse tipo, a gente não tem experiências nessa natureza, nós estamos construindo isso em Mato Grosso e Goiás. Tá? Estamos em fase, semana que vem estou indo para Brasília, se a gente fechar lá, a gente vai dar um grande impulso em nível lá. O que a gente tem de experiência lá atual são com fazendas, essencialmente grandes fazendas de corte, tá? Que tem lavoura, normalmente soja, né? E a gente introduz pecuária de corte nessas lavouras, né? E a gente tenta que as lavouras de verão tenham a sua rotação, sua diversificação, né? E a gente tenta introduzir, além disso, modelos que operem também com pecuária de corte. E aí a gente está numa escala, né, de pecuária de corte lá no Cerrado, realmente é outra dimensão. Né? Outro dia a gente acho que foi no início do ano passado, a gente falou assim com um produtor que ele queria experimentar, e eu voltei 6 meses depois, o professor, experimentei, comprei 10 mil cabeças de gado para experimentar. É um troço. Não.
né? Mas então isso é verdade, né? Eu vou sair agora também, se você for olhar nos Estados Unidos, embora esteja diminuindo, né, por conta de toda essa linha de especialização, né? Tem muita gente que está pensando nisso, né? Isso retomou um interesse muito forte na Europa, tá? Os sistemas integrados, né? Eu vi uma movimentação, por exemplo, dos franceses que eu nunca vi. Não conheço o paralelo no mundo, né? Eu diria assim que até 2010 eles praticamente não tinham nada, e 2010, 2015 é francês, né? Os caras criaram uma base, uma fundamentação teórica em cima do tema espetacular e estão trabalhando forte em cima, né? A Holanda tem um problema muito parecido com a China, né? Aí a integração, na verdade, é reacoplar os dejetos, né? Então, esses sistemas, né, eles operam em várias regiões do mundo, você não pode atuar em todas as partes do carro, certo? Mas sempre tem alguma parte que você acaba atuando. Eu posso ficar, porque eu já perdi meu futebol, começava às 5h30. Por isso que eu estava, não sei se vocês notaram, eu estava bastante tenso, assim, com bastante... Fui, cumpri os 40 minutos e tal, mas... Vai ficar me devendo um jogo aí. Agradecemos, Dr. Paulo, pela palestra. Obrigado. Para comemorar os 20 anos do programa de pós-graduação em agronegócio, convidamos todos a confraternizar hoje, a partir das 19 horas, na Macuco Cervejaria.